Estamos ao vivo? Será que já tá informando os meus seguidores que eu estou ao vivo? Vamos lá, enquanto isso vou mandar aqui para nossa convidada já o convite. Vamos ver para ela já entrar em nossa live. Comecei um pouquinho atrasada aí, 2 minutinhos, mas vamos ser muito produtivas nessa live, vamos falar um assunto muito pertinente. Vamos ver se a Larissa vai pedir para entrar aqui já. Larissa? Já solicitou. Agora. Apareceu aí, Larissa? Aceitou? Eu já aceitei aqui. Aê! Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? É um prazer ter você aqui comigo. Eu acho assim, como eu já comecei uns minutinhos atrasadas, enquanto o pessoal vai entrando aí na live, os seus seguidores também estão sendo avisados agora. Mas eu queria já, assim, a gente começar a apresentação, que daí depois também fica salvo para quem for assistir depois mais tarde. E é uma alegria ter você aqui comigo. Foi assim, já tem tempo, né, que a gente vinha falando de fazer uma live juntas. Agora, esse mês, eu vou fazer uma sequência de lives. Eu falei, não. Agora a nossa live sai, Larissa. Vamos conversar com essas moças, né? Tanto as solteiras quanto as casadas, porque é um assunto assim que é pertinente para todas as fases da nossa vida. E é isso, é um prazer ter você aqui comigo. Pode se apresentar, depois eu me apresento também para quem for chegar pelo seu perfil, né? Mas pode começar se apresentando primeiro. Boa noite, pessoal. Quero começar agradecendo pelo convite da Isa. Estou muito feliz em estar aqui com vocês para trazer conhecimento, né, para vocês. Eu sou a Larissa, eu sou casada, sou terapeuta de mulheres, mais especificamente das que estão buscando restauração dos seus casamentos. Sou cristã, sou mentorada pelo Dr. Jorge Rodrigues. E é isso, estamos aqui hoje para compartilhar com vocês algumas informações bem importantes, tanto para as solteiras quanto para as casadas. E é isso. A gente falou, né, porque o meu público é um pouquinho diferente do da Larissa, por isso que eu comecei, né, introduzindo assim sobre a importância desse assunto também para solteiras, para as namoradas, para as casadas. Então já vou aproveitar esse gancho e me apresentar. Me chamo Isabela Camargo, né? Sou terapeuta, sou solteira e atendo hoje em dia moças, né, que estão aí nesse início de vida adulta, nessa fase de amadurecimento, de desenvolvimento, de descoberta de si, né? E também aquelas que estão começando em um relacionamento, no namoro, no noivado também. Estou me dedicando a essas moças. Sou mentorada também do Dr. Jorge Rodrigues, foi onde eu conheci a Larissa, e sou certificada Ítalo Marcilli, né? E também sou estudante de psicologia. Então, tenho me especializado aí nessa área da psicologia, da terapia, para ajudar cada vez mais as pessoas. Mas é isso. Como a Larissa falou, né? A gente quer compartilhar nosso conhecimento, né? Aquilo que a gente vem estudando, aquilo que a gente vem refletindo, aquilo que a gente vem colocando em prática na nossa própria vida, né? Para que a gente possa trazer esse conhecimento e mais pessoas conseguirem amadurecer, mais pessoas conseguirem crescer, né? Então, eu queria que a Larissa começasse, né, a falar já um pouquinho, assim, sobre o que é a hierarquia da vida, né? E qual que é a importância. O que de fato é a hierarquia? Por que é importante ter uma hierarquia na nossa vida? Então, hierarquia de vida é para termos bem definido o que é prioridade na nossa vida. É ter clareza de qual papel você desempenha em cada uma das funções da sua vida. Ter clareza do que é mais importante, do que é a prioridade em todas as áreas de sua vida. Nesse caso, por exemplo, falando de mim, eu sou a Larissa, que é serva de Deus, a Larissa esposa, a Larissa que ainda será mãe, a Larissa que é profissional, terapeuta, que é dona de casa também. Então, é ter muito bem estabelecido quais são os seus papéis como mulher e quais desses papéis são prioridade na sua vida, para que assim você consiga desempenhar cada um deles com clareza
dando a importância devida de cada um deles. Uhum. É, eu acho muito interessante, né? Porque quando eu comecei aqui no Instagram, a coisa que eu mais gostava de comentar, assim, eu ajudava alguns estudantes e eu falava muito sobre a virtude da ordem, né? E aí, quando eu descobri essa questão da hierarquia, lógico que a gente já tem uma certa noção, assim, de algumas prioridades, né? Por exemplo, Deus, a gente sabe que ele tem que vir em primeiro lugar, mas nem sempre a gente coloca ele de fato em primeiro lugar. Mas veio muito de encontro com tudo isso que eu vinha estudando sobre a virtude da ordem, né? Porque se a gente não souber exatamente o, a que se dedicar em cada momento, se a gente não tiver clareza, né, sobre aquele momento, aquela fase da vida que a gente está vivendo, se a gente não tiver clareza de cada momento, né, na Bíblia vai falar, né, existe um momento para cada coisa. Então, assim, é fundamental, né, se a gente quer crescer em virtude, se a gente quer crescer na virtude da ordem, é fundamental a gente saber sobre essa hierarquia. Aí, se você puder falar para nós, assim, né, eu já sugiro que vocês anotem, quem estiver nos ouvindo, né, anotar, né, qual que é exatamente essa hierarquia. A Larissa vai falar para a gente um pouquinho sobre isso. Sim. No caso das casadas, que é o meu público, a hierarquia que seria correta e ideal seria Deus, em primeiro lugar, após isso, o cônjuge, após isso, os filhos, depois o trabalho, o lar, depois disso, amigos, parentes e, por último, ela mesma, a pessoa mesma, no caso, nós. E é muito bom a gente ter essa clareza, porque assim, a partir do momento que você sabe o que é que está no topo, o que é prioridade, você vai conseguir ter ordem, que é o que a gente está falando agora. Ordem, saber dar ao lugar de direito de cada coisa, de cada função, de cada momento da sua vida. E com relação à ordem de vida das solteiras, a Bela que vai falar. Então, a hierarquia da vida da solteira, ela é um pouco diferente, né? Porque ali no lugar do marido, dos filhos, né? Fica os nossos pais, a nossa família, aquela pessoa, aquela parte importante que a gente mais tem contato e que a gente mais tem que se dedicar. Então, seria essa única mudança, né? Então, Deus, a nossa família, né? Os nossos pais, principalmente o trabalho, os estudos, a nossa dedicação, né, também em casa, dentro dos nossos afazeres, os nossos amigos e depois nós mesmos. E aí, sempre que eu falo assim, em terapia, né, com as pessoas sobre essa questão da hierarquia, as pessoas ficam um pouco confusas a respeito, assim, ah, mas eu vou vir em último lugar? Por quê? Por que que minhas vontades não podem ser também colocadas assim, né? Por que que elas não podem ser realizadas? Por que que elas não podem ser feitas? Aí entra um ponto importante, porque também aí entra a questão da fortaleza feminina, né? Ontem eu assisti uma aula que eu mesma dei, e aí eu falava sobre a hierarquia da vida com algumas moças casadas, e é interessante perceber porque a fortaleza feminina vem dela se arrumar, né? Vem dela se sentir bela, dela se sentir preparada. Então, qual que é, assim, uma coisa fundamental para nós começarmos o dia? Nos arrumando. Isso não seria colocar a mulher em primeiro lugar? Não. Não, porque quando a gente fala sobre essa hierarquia, né, a gente está falando muito sobre as vontades, os desejos, né? Então, veja, Deus é em primeiro lugar. Mas ao mesmo tempo eu não posso me descuidar de mim mesma, né? Eu não posso abandonar o meu autocuidado, porque o meu autocuidado vai ser o que vai me fazer cuidar dessas outras partes, né? Do meu marido, do meu filho, do meu trabalho e tudo mais. E fala um pouquinho, assim, o que que você percebe, assim, em terapia, sabe? Como que as mulheres lidam, assim, com essa questão de se colocar em último lugar? Falar também um pouquinho sobre amadurecimento, né? Entra nesse ponto. Então, acontece o mesmo, né? Quando eu vou falar sobre essa hierarquia de vida e elas falam assim, mas como que eu vou me deixar em último lugar e tudo mais? E aí é justamente isso que você falou que eu explico. Para você conseguir ser uma serva de Deus que faz o seu papel, uma boa esposa, uma boa mãe, conseguir trabalhar bem, você precisa estar bem. Então, não só a questão da beleza, do se arrumar em si, mas também a questão de cuidar da saúde, do exercício físico, a alimentação. Não existe você estar cada vez mais debilitada, mal cuidada e conseguir desempenhar bem esses papéis. Então, eu sempre converso com elas sobre isso.
E em sessão é sempre algo que eu preciso tocar nesse assunto realmente, porque principalmente essas mulheres que estão lutando pela restauração dos casamentos, muitas vezes adoecem no processo. E aí acabam não se cuidando. Algumas vão para o lado de perda de peso por não se alimentar, outras vão para o lado de comer demais e acaba ganhando peso, enfim. Uhum, Então, é algo, um ponto muito importante que eu preciso tocar, de cuidar de si mesma para desempenhar todos os outros papéis muito bem. E com relação ao que você falou do amadurecimento, é interessante porque a mulher que ela é madura, ela sabe qual é o seu papel e tenta sempre se esforçar para fazer o melhor possível em cada um dos seus papéis. uhum, Então, eu sempre falo com ela sobre isso, sobre a questão de fazer o que precisa ser feito, de estar presente naquilo que precisa ser feito. E aí é um processo. E pouco a pouco elas vão colocando em prática, vão entendendo melhor e desempenhando esses papéis. uhum. E é interessante, né, que a mulher madura, ela sabe exatamente que isso que eu falava anteriormente, né? Que esse autocuidado, esse se cuidar primeiro para depois dar conta das outras coisas, é muito claro para ela, né? A diferença disso para colocar as suas vontades em primeiro lugar. Né, para colocar os seus desejos à frente de todas as outras coisas, né? Porque a pessoa madura é aquela pessoa que já consegue se renunciar às suas próprias vontades, agir na razão, né? Não só pelas emoções, não muito se fala, né, sobre afetação, e às vezes assim, o que que é afetação, né? O que que de fato é afetação? Afetação é agir pelas nossas emoções. Na realidade, não é agir, é reagir, né? É reagir diante das situações. E quando nós tomamos posse dessa hierarquia, quando nós temos clareza sobre ela, quando nós buscamos. E aí só é possível o amadurecimento a partir do conhecimento dessa hierarquia. A partir do momento que a gente sabe minimamente a ordem das coisas, né? E aí, quando a gente toma posse disso e a gente vai caminhando, a gente vai tendo mais clareza sobre isso, né? Que eu preciso primeiro me cuidar. Até uma pessoa colocou aqui, né? Não tenho tempo para me cuidar. Foco muito na casa e não estou conseguindo nem manter a minha casa. Isso está me deixando muito nervosa. Então, esse é exatamente o ponto. Você percebe que se você não consegue se arrumar, se sentir capaz, né? De novo, a fortaleza, depois lá na minha sequência de lives, com certeza eu vou trazer esse tema, né? Sobre a virtude da fortaleza feminina. E se a gente não se arruma, se a gente não se prepara para aquele dia, se a gente não tem intimidade com Deus, nada do nosso dia flui, né? Porque justamente existe um tempo para cada coisa e existe uma ordem, uma hierarquia em toda a nossa vida, em toda a nossa realidade, né? E é muito interessante porque, veja, por que que eu falo tanto assim, né, com as solteiras, às vezes moças até muito novas, sobre a importância da gente ter a ordem, da gente saber a hierarquia da vida. Esse nosso semana mesmo dava palestra para meninas de 10 anos e eu já comentava com elas, sabe, sobre a hierarquia da vida. Porque quanto antes a gente começar esse processo, né, Larissa? Quanto antes a gente tomar posse da nossa vida, da nossa história, daquilo que a gente quer para nós, né? É, mais fácil vai ser, né? E quantas vezes, por exemplo, eu acho que você percebe isso, né? Você atendendo as casadas. Quantas vezes o casamento não vai à falência, não, né? Não vai ficando péssimo por não saber essa hierarquia, por não conseguir colocar o marido acima dos filhos, né? Comenta um pouquinho sobre isso. O que que você percebe, assim, dessa realidade? Inclusive, muitas delas, mesmo depois de eu falar sobre isso, dizem: mas eu não consigo, meus filhos vêm primeiro e tudo mais. E aí eu gosto sempre de falar aquele versículo que fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que quem é o seu próximo mais próximo? É o seu cônjuge. Então, para que elas possam ter clareza, entendendo isso pouco a pouco no processo, mas é algo realmente muito frequente. Também já vi alguns casos de algumas mulheres que colocam as suas mães muito acima nessa hierarquia da vida, que fica aquela coisa assim: ah, minha mãe é minha vida. Inclusive, eu acredito que isso também possa acontecer muito com as solteiras, ok, que na hierarquia da vida das solteiras os pais vêm logo, mas assim,
de às vezes, depois que casa, ficar naquela coisa de ligar para a mãe todo dia, Sim. de ficar sabendo toda hora o que está acontecendo, tudo conta para a mãe. Só que isso também faz parte de ter essa clareza da hierarquia da vida, de que a partir do momento em que se casa, o cônjuge vem acima. E os seus pais, você vai conseguir, você vai continuar amando, você vai continuar respeitando e honrando seus pais, mas sabendo que isso tem uma ordem, sabendo que é preciso ter isso muito bem estabelecido na sua mente. E é o que eu estava pensando aqui. Pelo menos eu vou contar a minha experiência como sanguínea. Eu sou uma pessoa que eu me distraio muito fácil. E é sempre eu anoto numa agenda o que eu preciso fazer. E nessa agenda eu sempre coloco por hierarquia, por ordem de prioridade. Então, se na nossa vida, no dia a dia, nas coisas mais básicas, nas coisas menores, a gente precisa ter essa clareza do que é prioridade, do que precisa ser feito primeiro, por que não nas coisas maiores? Por que não nas coisas mais importantes da nossa vida? Então, Uhum. é algo realmente que a gente precisa ter uma consciência disso. Aham. Isso que você trouxe, né, sobre a gente ficar apegado aos pais, né, mesmo depois que casa, eu fiquei pensando aqui, tanto que Deus é perfeito e tanto que a sabedoria de Deus, né, como é um processo ali de desapego, né, por isso que é importante a gente saber viver cada fase, cada etapa ali de um relacionamento, né, porque ali quando a gente faz 18 anos, isso é uma coisa que eu pego demais, assim, sabe, em consultório, essa dificuldade de entender a minha vontade, eu, enquanto ser humano, enquanto pessoa que tem que seguir a minha própria história, e as vontades dos meus pais, né? Que estão ali, às vezes, me cobrando, me exigindo uma coisa que tem uma projeção para a minha vida. E aí, tanto que isso é interessante, porque quando a gente vai fazendo 18 anos ali, por isso que é tão importante a gente começar esse processo de amadurecimento e de ir entendendo quem sou eu, quais são as minhas vontades, quais são os meus desejos, porque quando a gente se casar, né, a gente já vai ter se desapegado um pouco mais dos nossos pais, a gente já vai ter entendido a posição deles na nossa história, né? E lá na frente a gente, né, vai conseguir assumir um matrimônio com mais tranquilidade e tudo mais. Então, assim, como eu amo mesmo, assim, estudar o ser humano, sabe? Assim, o comportamento humano e tudo mais. Porque, assim, é tudo muito perfeito. Se a gente viver mesmo, né? Cada fase, cada momento, né? De forma ordenada, de forma virtuosa. Como, assim, as coisas vão se encaixando e, de fato, fazendo sentido, né? É muito perfeito isso. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o problema, assim, acho que você vê isso também em consultório, assim, né? O problema que é hoje as namoradas e os namorados tratarem, né, um ao outro como se fossem marido e mulher, né? Quantas vezes a gente tem mais medo de terminar um relacionamento, assim, um namoro, né, um noivado, do que um casamento. Hoje em dia, assim, terminar um casamento é uma coisa banal. Agora, a pessoa terminar um noivado. Que absurdo, né? Como você enxerga isso, essas coisas assim, sabe? Então, essa semana a gente estava, eu, o pessoal do meu grupo terapêutico, a gente estava fazendo algumas postagens sobre as virtudes. E essa semana nós falamos já sobre a virtude da justiça, que é justamente isso: dar ao outro o que lhe é de direito. Então, é de direito de um namorado ter os privilégios de um marido, sendo que ele ainda não assumiu essa responsabilidade. Então, isso hoje em dia é muito frequente e a gente vê muito, até nas pessoas do nosso convívio e tudo mais. Mas, assim, é preciso ter essa clareza para que consiga definir muito bem esses papéis. Inclusive, quando a gente estava falando sobre isso, de dar ao outro o que é de direito, as pessoas ficaram perguntando, mas como saber o que é de direito? Como saber o que é o correto a dar para cada pessoa? É justamente sabendo qual é o papel de cada um na sua hierarquia de vida. Qual o papel que cada pessoa vai ocupar de acordo com a sua hierarquia, se você já tiver isso muito bem definido. Por isso que é muito importante que quanto mais cedo, assim como você falou, né? Quanto mais cedo tiver isso muito claro dentro de si, dentro de ter uma orientação sobre isso, quanto mais isso acontecer mais cedo, mais ela vai conseguir ter essa clareza, definir esses papéis, saber o que cada pessoa tem cada pessoa tem nos seus papéis, de sua vida e tudo mais. Aham.
Eu acho, eu fico assim muito impressionada cada vez que a gente vai é, se aprofundando assim nesses temas, né? Eu queria até falar assim, né, pro pessoal que está aqui, é, perceber mesmo assim essa ordem, sabe? Se Deus trouxe a ordem, né, até para os cosmos, para as estrelas, para todo o firmamento, para tudo, né? A natureza tem uma ordem, a nossa vida também tem que ter uma ordem, também tem que ter uma hierarquia, também tem que ter uma fluidez, né? Então, muito assim dessa questão dos relacionamentos, né, dessa dificuldade que as namoradas, né, os namorados têm, vem muito assim de uma falta, de uma desordem, né, desse relacionamento. Então, assim, quando a gente, por exemplo, quer viver num namoro com pessoas casadas, né, como pessoas, aquele morar junto, aquele, até a questão da castidade mesmo, sabe? Se a gente cai nesse ponto, aí que tudo fica desordenado mesmo, entendeu? Porque daí a gente não consegue é, colocar hierarquia mesmo, entendeu? Porque, de fato, aquela pessoa tá ali todo dia com você, a todo momento, ela precisa da sua atenção a todo custo. Então, é interessante, assim, a gente perceber que, de fato, Deus quer, né? Deus deseja que a gente viva, assim, cada fase de um modo muito bem ordenado, com uma clareza, né, sobre o que deve ser feito em cada momento, essa presença que você falou, né? Como isso é fundamental, assim, porque a pessoa que é imatura, né, ela não tem clareza sobre, assim, sobre a própria história, sobre a própria vida, sobre as coisas que têm que ser feitas em cada momento. E aí cai naquela falta de presença, a falta de presença traz o quê? Ansiedade, depressão, e aí vai virando uma bola de neve, né? E quando a pessoa não tem muito bem definido quais são os seus papéis, ela se sente perdida, ela se sente como se a vida dela não tivesse um objetivo, não tivesse um sentido, e acaba que, como você falou, cai em depressão, cai nessas crises de ansiedade, porque ela não entende por que ela está aqui, ela não entende qual é o seu papel, qual é a sua missão. Então, de fato, não só para como nos relacionarmos com as pessoas, saber muito bem a hierarquia da vida, a ordem de cada coisa, é fundamental para todas as áreas da nossa vida, até para os nossos próprios conflitos internos, nossas próprias pretensões de futuro. Então, é algo que realmente engloba muita coisa. Sim. E assim, né, pra gente aí fechando, né, que a gente quer umas lives curtas, né, para o pessoal conseguir acompanhar e tudo mais, que tudo isso que a gente conversou, né, assim, que é teoria, né, é teoria. Mas eu queria que até aproveitassem, né, para você dar algum conselho, alguma dica, assim, sabe? Como colocar essa hierarquia da vida na prática mesmo? O que que você costuma falar, assim, para suas pacientes, né? Como que, assim, como viver isso de fato, sabe? Para a gente trazer um pouco, assim, de prática mesmo, para a gente já ir encerrando. Então, como Deus vem sempre em primeiro lugar nessa hierarquia da vida, tanto das casadas quanto das solteiras, no meu público, as casadas, eu sempre falo com elas, pergunto para elas como que está a vida espiritual. Então, sempre quando está aquela coisa assim meio fria, eu sempre oriento a iniciar com a questão da oração. Para as católicas, a questão de rezar e tudo mais. E aí, a partir do momento que você vai colocando ordem nas coisas, automaticamente todas as outras vão se encaixando. Então, nessa parte espiritual, eu sempre inicio com essa parte da oração, da devocional, de priorizar isso logo de manhã, quando acordar. E também tem um exercício muito legal que a gente já viu na mentoria, que é o exame de consciência. Que é antes de você dormir, você parar e refletir como que você foi em cada um dos seus papéis. Como que eu fui, como que eu desempenhei o meu papel hoje de serva de Deus, de cristã, como que eu desempenhei o meu papel de esposa, o que é que eu preciso melhorar para amanhã, como eu desempenhei meu papel de mãe, e assim sucessivamente. E aí, com isso, a partir do momento que você vai refletindo sobre aquilo, fazendo essa autoanálise, observando, olha, eu falhei aqui, eu preciso melhorar, no outro dia você levanta e busca realmente melhorar essa questão. E Uhum. como a gente, sem esquecer de cuidar de si mesma, porque a ordem ela também se vê a olho nu. Sim, Ordem
ambiente que você vive, Sim. se a aparência é bem ordenada, tanto uma questão de maquiagem, cabelo, roupa, isso é muito importante. Às vezes a gente acabou até citando essa parte, mas assim, a ordem no ambiente que você está, no que você usa, até mesmo nos seus pensamentos, clareza no falar, clareza no pensar, tudo isso está envolvido. Então, na prática, eu sempre costumo começar por essa parte da oração, de fazer o exame de consciência antes de dormir, fazer aquela autoanálise e sempre ser muito sincera consigo mesmo, né? Uhum. Olha, realmente preciso melhorar nisso aqui, eu preciso me esforçar para isso aqui. E, como a gente falou agora há pouco, a virtude da fortaleza ela também está relacionada a isso. Porque, vamos citar um exemplo. Digamos que essa mulher ela não consegue colocar na hierarquia da vida os filhos abaixo do esposo. E aí, isso vai ser uma coisa que vai exigir treinamento, vai ser algo que vai exigir dela um certo esforço, pouco a pouco, até que ela consiga, de fato, colocar em prática. Então, a questão da virtude da fortaleza também é essa, de exercer de tentar realmente mudar, de insistir nisso, de ir lá e fazer, olha, eu preciso fazer o que tem que ser feito, Uhum. de estar presente naquilo que você vai fazer. Então, em vários desses aspectos, eu vou orientando elas para que elas consigam, pouco a pouco, ordenarem as suas vidas. Uhum. Isso é muito interessante, né? Porque o que que é virtude de fato, né? Virtude é uma prática constante, né? Daquele bem. Então, não esperem, né, que vocês saiam dessa live já pessoas ordenadas, pessoas virtuosas, né? Não. É hoje buscar essa virtude, fazer o exame de consciência, criar bons propósitos para amanhã colocar em prática e assim sucessivamente, né? Porque é um caminho. E como, assim, né, essa história, essa narrativa que nós estamos vivendo, né, que é a nossa vida, ela vai ter um final, né? Mas ela precisa, dia após dia, tem o meio, tem o desenvolvimento, como se fosse num texto, de fato, né? Tem o meio, o desenvolvimento, que é o dia de hoje, né, que é o presente. E isso é importante a gente ir praticando, dia após dia, as virtudes, né, esse desejo por amadurecimento. Errei ontem, amanhã eu quero fazer diferente, amanhã eu quero colocar Deus em primeiro lugar. Desejar isso de fato, né? Desejar essa hierarquia todos os dias e colocar em prática, né? Tudo isso que você trouxe para as casadas serve também para solteiras, né? Lógico que lá na questão do exame de consciência que você trouxe, né? Dos pontos que você elencou, né? Sobre o cônjuge, sobre os filhos, mas vem outras tantas questões que a gente pode analisar, né? Então, eu gosto muito de falar assim, né? Que a fase da solteirice é uma fase que pode ser muito boa, se a gente conseguir. De fato, amar essa circunstância, amar essa realidade e olhar para ela com desejo de crescimento, com esse desejo que eu falei, né? De dia após dia crescer em virtudes, de amadurecer, de colocar essa hierarquia em prática. Então, eu acho que é isso, né? Basicamente. Teria mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, Larissa? Olha, eu trouxe uma frase que foi justamente essa que eu já falei. Esteja no faz o que deves e esteja no que fazes. Justamente para que vocês tenham essa consciência de que a mulher que ela é realmente madura e que tem essa clareza da sua hierarquia de vida, do que precisa ser feito, ela está presente em cada uma dessas funções. Quando ela está dedicada em estar falando com Deus, estar cuidando da sua vida espiritual, ela está presente naquilo. Quando ela está desempenhando o papel de esposa, também, e assim sucessivamente. Então, também é um exercício para que vocês possam colocar em prática, de sempre buscar estar presente naquilo que você está fazendo. Não ficar com a mente em outros lugares ou no celular, enfim. Mas sempre estar presente e fazendo o que deve ser feito. Perfeito. Só para trazer, né, porque às vezes nem todo mundo é católico, nem todo mundo é cristão, mas essa questão da hierarquia, né, que a gente traz lá Deus como em primeiro lugar, mas isso é para todo mundo. Então, se você acredita em energia, se você acredita, sei lá, em qualquer outra crença, coloque essa outra crença em primeiro lugar.
né? É isso que a gente quis dizer. A gente traz como Deus porque nós somos cristãs, nós acreditamos, né, nesse Deus que rege todas as coisas, nesse Deus que traz a ordem, mas também tem tantas outras crenças e vocês também podem aplicar isso, né? Porque todo ser humano é chamado às virtudes, é chamado ao amadurecimento, é chamado à realização, né, própria. Então, é isso. É muito belo, de novo, né? Eu fico muito apaixonada em perceber que essa hierarquia, apesar da gente estar lá no último lugar, as nossas vontades, ela só beneficia a nós mesmos, né? É um benefício para mim que vai refletir no outro, né? Porque o ser humano é um ser sociável, um ser que está sempre conectado com outras pessoas. Então, acho que é isso, basicamente, para a gente já encerrar nossa live. Queria agradecer mais uma vez, Larissa, por ter aceitado o meu convite, né? Por abordar esse tema tão importante e dar início, né, a essa fase aí de lives, desse mês de lives. Foi muito importante, muito especial ter você aqui comigo. E é isso, conte comigo sempre no que você precisar. Obrigada, Obrigada. Bela. Foi muito bom estar aqui para compartilhar esse conhecimento contigo. E vamos fazer mais. E eu espero que o pessoal que tenha assistido, que vai assistir depois, quando tiver a live gravada, possam aprender, colocar em prática e, de fato, ter uma vida com virtudes e com uma hierarquia correta, né? Amém. Amém. Muito obrigada, gente. Vai ficar salva. Vou compartilhar aqui, vou dar para você também o acesso para você publicar lá na sua página. Tá bom, gente? Um beijo. Fiquem com Deus. Tá Espero bom. ter sido útil. Tchau, Tchau, tchau. tchau.